Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui o nosso treinamento online do fim de semana de liderança, impactando FSL Sul, Impacto FSL Sul. E vamos já começar falando do próximo FSL, tá? Que é o evento que nós vamos ter na cidade de Chapecó, tá? Todo mundo aqui provavelmente já está com seus convites, já está com seus pacotes, já está com suas metas, seus objetivos. Então vai ser de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, tá? Em Chapecó, no centro de eventos de Chapecó, uma sala maravilhosa, ok? Vamos tem aqui já confirmado todos os presidentes, presidentes executivos, presidentes 15K, 20K, tá? Temos esse time todo aqui do fim de semana de liderança, vamos estar todos juntos em Chapecó. Temos nossos convidados especiais, palestrantes especiais, membro da equipe de presidente executivo, Davi Menezes. Vai ser uma honra ter o Davi. Quem ainda não teve a oportunidade de ser treinado pelo Davi Menezes, vocês vão entender que é o cara que mais, para mim, é o melhor treinador de produtos que eu já conheço na Herbalife, de liderança e estratégia. Ele faz parte do S&P também da Herbalife, ou seja, do time de planejamento e estratégia da Herbalife, tá? Então, vai ser um dos nossos convidados especiais do fim de semana de liderança. Vai ser sensacional. Vamos ter também um casal, esse casal da equipe de milionários, a Gina e o Ângelo Passos. Eles acabaram, o ano passado eles qualificaram a equipe de milionários e estão aí muito próximo de qualificar a equipe de presidente, só para ter uma ideia, tá? Então, devido ao que é o trabalho que eles estão fazendo, o fluxo que eles têm de negócio é sensacional. Eles foram um dos convidados especiais no encontro dos STS em São Paulo, né, que teve, e realmente eles arrasaram. Tanto é que nós convidamos eles para serem VIPs, todo mundo que vai ser impactado com o volume de negócio que eles estão conseguindo fazer no Nordeste. Eles são de Aracaju, então aí são também nossos convidados especiais. Vamos ter o vice-presidente regional de marketing de toda a região de Sancan, Jordan Rizeto, vai estar com nós em Chapecó, e vamos ter um palestrante, dessa vez externo. Talvez, eu tenho certeza que vai afetar cada um de nós que estiver naquela sala, porque a experiência que ele viveu e sair depois de acontecer, superar tudo e continuar a vida, sendo profissional, trabalhando, tá? E conseguir toda essa parte de superação, fé, e que ele fala muito em propósito, né? Porque não é só, ele era um atleta, né? E não pôde mais continuar devido ao acidente, mas a vida não para. E essa experiência, as pessoas que eu conheço que assistiram a palestra do Neto realmente saíram impactadas desse treinamento. E às vezes, por que a gente decidiu ter um palestrante externo, né? E ter uma palestra? Porque muitas vezes a gente acha que um pequeno problema, sabe, que estou meio desanimado, um cliente que parou de usar o produto, um distribuidor que não quer mais fazer, e a gente acha que isso é um problema e tal. E quando a gente entende o que realmente é a situação que uma pessoa passa, imagina você sofrer um acidente de avião à noite, né? No melhor momento da sua vida, no melhor momento da sua carreira profissional, e você, a sua vida de simplesmente de 60 e quase 70 pessoas, apenas 6 pessoas sobreviveram, tá, desse acidente, você ser uma delas e dar a volta na vida e seguir em frente. Então, ele tem muita bagagem, ele vai trazer muita experiência, então vai ser um presente, basicamente. Então, nós vamos ter uma formação para futuros tabuladores, ou seja, uma formação para futuros GET, que nós vamos estar focando essa sexta-feira em construção de organização e royalties, e isso é aberto a todo supervisor que fizer 3 meses de 2.500 pontos, de outubro a dezembro, ou 8.000 acumulados, tá? Então tem essa segunda opção também no mesmo período. Muito importante, gente, anotem isso aí. Fazer de tudo para estar nessa sessão, nessa formação de futuros tabuladores, vai acontecer na sexta-feira. Todos que comprarem o seu pacote também vão ganhar 2 pulseiras para uma visitação ao Museu e Estádio da Chapecoense,
Vamos ter uma festa do branco, uma festa aberta a todos, ok? Todos vão participar e ter uma qualificação para a área VIP da festa. Todos que têm pacote de convites e qualificarem para a Premier League ou para a experiência presidente estarão na área VIP da festa. Vai ser uma festa no sábado, vai ser com banda, vai ser uma loucura essa festa aqui lá no Hotel Lang, no Hotel do Evento. Vamos ter o nosso tradicional jantar de gala, que cada ano parece que esse jantar fica mais, não sei o que, mais charmoso, fica mais, fica melhor, né? A cada ano que passa, cada FSL, nós temos o nosso jantar de gala. E esse ano, então, gente, a qualificação, pelo amor de Deus, tá? Basta fazer um novo supervisor, tem que ter o pacote, né? Para quem comprou o pacote, pode qualificar, fazer um novo supervisor. E o que é bacana? O supervisor também qualifica. Então, todo o seu novo supervisor de primeira linha, ele vai qualificar para o jantar de gala. E, lógico, se ele fizer um outro supervisor abaixo, esse também qualifica para o jantar de gala. Quem pode entrar no treinamento? Todos os supervisores e distribuidores que acumulam 2.000 pontos. Talvez ainda nem tenha justificado a supervisão, acumulou 2.000, está totalmente qualificado para o fim de semana de liderança, tá? Então, gente, o convite é 350, antecipado, tá? Então, por enquanto, está no valor do antecipado, R$290. Quem ainda não comprou, ainda restam alguns convites, me parece que tem um pouco mais de 50 convites ainda, tá? E esse é o valor para quem ainda não comprou seu convite, ok? Então, fale com seus líderes, vejam nos seus STS, tá? Vejam com as pessoas seus patrocinadores, quem pegou seus convites, tá? Para você não ficar de fora. Maravilha? Então, sobre o fim de semana de liderança, é isso. E agora, eu queria só chamar a atenção antes de chamar o painel, porque nós vamos ter... existe uma coisa no nosso negócio que a cada fim de semana de liderança, isso é trabalhado, que é o modelo de negócio. Então, todos nós precisamos ter um método de operação, todos nós precisamos ter um fluxo claro e um sistema de suporte, participar e estar conectado a um sistema de treinamento online, de treinamento presencial. Isso é muito importante, tá? Então, nós tivemos o Guilherme Luna, que é membro do Chairman's Club da Herbalife. Ele fez um treinamento muito forte sobre fluxo, e nunca se falou tanto em fluxo como agora. E eu estou colocando isso aqui para deixar claro o seguinte: fluxo é o caminho, gente. É você saber exatamente onde você está e o que precisa fazer para construir o seu negócio, levar um cliente, desde um cliente a supervisor. Então, o fluxo, ele precisa ter basicamente 3 pontos chaves, que é um propósito, tá? Precisa ter uma atividade, que é o que precisa ser feito. Então, eu preciso prospectar, preciso avaliar, preciso vender, acompanhar, daí pegar indicações, enfim. É um fluxo que você vai montar, tá? Isso são as coisas que precisam ser feitas. E precisa ter o processo, que é como eu faço as coisas. Como eu faço uma avaliação, como como eu faço a prospecção, como eu faço o acompanhamento. Isso é o processo de cada etapa dentro de um fluxo. Então, o importante é que cada um crie o seu fluxo, ou dentro com a sua organização, com seus tabuladores, peça ajuda. Cara, olha só, o que eu quero? Primeiro, defina o seu propósito. Você quer o quê? Você quer construir supervisores? Porque esse é para quem busca viver de rendas, para quem busca uma renda que não dependa somente das suas vendas, tá? E você tem a tranquilidade para o futuro, você tem que construir uma organização. Então, eu preciso o quê? Focar em supervisor. E muitas pessoas entenderam isso, né? E quando a gente olha para o plano de marketing da Herbalife, o que a gente entende, tá? E que isso é mostrado nos treinamentos. Para eu ser uma equipe mundial, eu tenho que fazer pelo menos um supervisor a cada 2 meses na minha organização, meus 3 níveis. Se eu quero ser um GET, 1 a 2 supervisores por mês tem que sair nos meus 3 níveis. Se eu quero ser um GET 2.500, 2 a 3 supervisores por mês. Anotem esses números, tá? E você, onde é que você está aqui? Você é supervisor? O que eu preciso? Eu tenho que fazer pelo menos a cada 2 meses um novo supervisor para construir minha equipe mundial, tá? E aí vai. Então, para ser milionário, 4 a 6 supervisores
nos 3 níveis. Para eu ser um milionário 7.500, 7 a 9 supervisores tem que entrar nos meus 3 níveis. E para ser presidente, 10 a 12 supervisores por mês, tá? Nos meus 3 níveis. Então, significa que o negócio é procurar supervisor. Esse é o ponto. Então, tudo que nós fazemos na Herbalife, tá? É procurando supervisores. Então, gente, eu falei com 3 IDs aqui, foi assim, que estão justamente nessa pegada e nesse foco, tá? E eu queria aqui agora que vocês prestassem muito atenção, que eu vou começar aqui, a gente vai ouvir um pouco deles, e o que eles estão fazendo, e qual foi o impacto que o FSL trouxe na vida deles, tá? E que decisões eles tomaram para alcançar os resultados que estão alcançando e como eles estão vendo já o próximo futuro, tá? Então, o primeiro que nós vamos ouvir, eu queria aqui agora ouvir a Cláudia Rosa e o Gilson Santos. Eles são lá de São Leopoldo, tá? Eles têm realmente, olha só a foto deles, já vamos falar aqui qual é o resultado deles. Eles estão em alta produção. Essa é antiga. Eles têm 9 meses de negócio, tá? Eles eram simplesmente clientes, cadastraram para ter desconto, consumiram, estão 9 meses fazendo o negócio. Vocês estão aí? Estão conectados? Já estão? O som Estamos aqui! Estamos aqui muito animados! Muito animados! Então, gente, estou vendo aqui o volume, eu só vou tirar aqui da tela. Conta um pouquinho aí, então, como é que vocês conheceram a Herbalife, como é que vocês decidiram, quando foi o teu primeiro fim de semana de liderança? Conta um pouquinho da história de vocês aí. Quem começa a falar? Bom, vou falar. Boa noite para todos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, na verdade, de estar na Herbalife. A gente tem muito orgulho de falar isso, a gente sempre fala. E, na verdade, esse mês está fechando 1 ano que a gente iniciou nosso projeto de emagrecimento, né? Então, a gente fechou o total de 42 quilos juntos. Aquela foto já é antiga, aquela foto já não é mais atual. 42 quilos. 40, a cama agradece. A cama, eu ia falar isso. E aí a gente começou a fazer em novembro do ano passado. E aí as pessoas começaram a ver o nosso resultado. Eu estava um pouco, não quero vender, né? Eu pensava só em consumir, só em ter resultado. O Gilson começou a despertar um pouco. Depois ele vai falar sobre essa parte do que a Herbalife fez na vida dele. Qual é a profissão, Cláudia? Que vocês têm uma empresa, né? Sim, a gente tem uma empresa de montagem de móveis, eu tenho outros projetos, a gente faz parcial a Herbalife, eu tenho outros projetos com mulheres, e não tinha tempo, dizia que eu não tinha tempo para fazer Herbalife. A Zenildo e Moacir, nossos patrocinadores, um beijo, eles devem estar por aí. Eles falavam, eu dizia, Zenildo, eu só quero usar o shake para emagrecer, eu não quero vender. E ela insistia, né? E deu certo. E então, aí a gente, em janeiro desse ano, a gente fechou a supervisão, já tinha resultados, primeiros resultados, nosso primeiro desafio de 90 dias, que foi aquela foto, a gente eliminado junto 29 quilos. E aí as pessoas começaram a perguntar mais, e aí eles vamos vender só para consumir, né? Porque a gente adorou os produtos. E aí a Zenilda falou sobre renda extra. Sobre a questão de fechar a supervisão em janeiro. Então, a gente decidiu fechar naquele primeiro momento por uma renda extra e porque tinha... Um final de semana de liderança. E a gente queria ir muito nesse final de semana de liderança. Era mais para ir para Camboriú para passear do que realmente estar no FSL. A praia, tá? Queria ir para a praia, na verdade. Queria ir para a praia. E aí a gente foi... Em fevereiro, então, chegamos lá, a gente não sabia muito bem quem encontrar, e quando a gente chegou lá, a gente viu uma Herbalife muito maior. A gente sempre gostou de estar, a gente sempre incentiva a estar no STS, porque realmente é a nossa faculdade, né? A gente desmarca o que tiver naquele domingo para a gente poder estar uma vez por mês. E agora descobriu o FSL, a gente quer estar em todos também, todos os eventos que tiver, porque realmente é o que está sendo a grande virada para a gente entender o negócio. A gente Deixa eu te perguntar, vocês foram então sozinhos, só os dois, para esse primeiro FSL em fevereiro em Balneário, foi isso? Isso. Pronto. E aí o que vocês lá, o que decidiu? Qual foi o impacto? O que picou vocês lá? O que foi, cara? Qual foi a virada? Que ver
ver tantas pessoas, a gente viu mais pessoas, mais depoimentos lá também, a gente viu a parte também dos treinamentos, e a virada de chave, nossa, foi entender o negócio. A gente começou a entender. Nesse primeiro, a gente entendeu a parte da venda e um pouco do negócio. Aí é só que a gente entendeu que se a gente fosse construindo, a gente podia crescer no negócio. E aí foi a grande virada de chave. A gente entendeu o seguinte: a gente podia fazer o que a gente faz hoje, era o nosso ganha-pão, nós pagávamos nossas contas, e a Herbalife a gente viu uma porta aberta para os nossos sonhos. A gente entendeu que se a gente fizesse a Herbalife em tempo parcial, a gente poderia começar a guardar dinheiro para os nossos sonhos. A gente voltou a sonhar, a gente voltou a querer viajar, porque o que a gente faz hoje, e como a gente fazia antes, a gente vivia numa prisão, vamos dizer assim, porque a gente trabalhava, entrava dinheiro, a gente não administrava bem o dinheiro. Outra coisa também que a Herbalife nos ajudou a administrar também o dinheiro, a gente entender através dos nossos treinamentos, dos patrocinadores. E aí, nesse período ali que a gente fez essa virada, a gente voltou. Eu lembro que eu não lembro quem falou, só lembro da frase. A questão não é se vocês vão estar aqui ou não, querem em outubro, né? No próximo FSL. A questão é quantas pessoas vocês vão levar. E a gente saiu dali em fevereiro, que aconteceu, decidido a começar a crescer no plano de marketing, já focando no primeiro mês de março para poder ser equipe mundiais. E a partir de março a gente sempre virou ativo, a gente não parou de ser ativo desde março, depois do FSL em fevereiro. Fala, deixa eu falar. Deixa ele falar um pouquinho. E nós saímos tão empolgados com essa frase, quantos nós vamos levar, que nesse FSL agora, nós estávamos com 7 meses de negócio praticamente, já fomos com mais 6 pessoas com a gente. Então, e nesse a gente saiu mais forte ainda, que no próximo a gente quer dobrar essa meta, a gente quer levar no mínimo o dobro que foi com a gente em fevereiro. E o que foi a ação, por exemplo? Antes, vocês passaram a falar, apresentar o negócio para os clientes? Qual foi a ação? Porque para fazer esses supervisores e levar para o FSL, o que vocês mudaram no comportamento que deu esse resultado? Eu acho que eu começar a falar do que eu estava fazendo. Porque como eu falava, mas eu não sei falar para as pessoas sobre Herbalife. Só que eu tinha já perdido 20 quilos. Eu entrava na casa de, no mínimo, 4 a 5 pessoas por dia, em casas diferentes que eu entrava. Eu comecei a falar. E eu vi que o negócio funcionava. Eu começava a falar, mostrava minha foto do antes e do depois. Daí eu já voltava a levar o shake e o chá e já fazia um cliente novo ali. E eu ficava no computador só cadastrando. Nessa primeira fase. E aí vocês promoviam para ele conhecer o negócio onde? Geralmente eu ia na casa dos clientes ou convidava eles para ir no nosso escritório, porque daí, como o negócio começou a andar legal, nós já tínhamos uma sala que nós alugava aqui em São Leopoldo, né? Que era o nosso escritório de serviço. Só que a sala era grande, a gente uniu o útil ao agradável, a gente montou o espaço, deixamos a sala separada para o escritório e começamos a receber lá para fazer bioimpedância, daí eu comecei a fazer o shake lá também. E assim foi indo. E daí decidimos vir para o centro de São Leopoldo, que justamente no dia que tu veio aqui, foi o dia que a gente inaugurou, foi dia 27 de setembro, né? Sim. A gente veio para o centro. E daí aqui já começou a melhorar bem mais nosso movimento, já aumentou 40% da onde a gente estava. Então, e começamos a focar. E agora estamos naquela vibe de recrutar, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. E uma coisa também que está acontecendo, a gente percebe que é uma jornada, a gente está aprendendo conforme vai crescendo na escadinha, né? Então, foi muito bom nesse último FSL poder levar essas pessoas e poderem ver eles serem reconhecidos e virar a chavezinha na cabeça deles também. Então, aquilo que a gente viveu, a gente pôde levar pessoas para viver isso. E o pós-evento, a gente está trabalhando com eles, tem um grupo de foco nas segundas-feiras. Inclusive, quando a gente voltou de Balneário, a gente botou no grupo, vamos fazer sim. Tava todo mundo empolgado, mesmo cansado da viagem, queria ter o grupo de foco na segunda. E outra coisa também que a gente fez, também que é importante falar, que foi um movimento que começou a acontecer aqui também junto com o Maciro Cazenilda, de fazer carreteiro de negócios, de começar a fazer um movimento
criando um fluxo, porque isso, a virada de chave que a gente teve agora no último FSL, justamente com a Grazina e com o Renato, foi entender que a gente precisava criar um fluxo, criar um... A gente estava fazendo e estava tendo resultado, mas dá para melhorar para que a gente possa passar isso. Como a gente tá com... A gente tem 3 supervisores, né? Agora no momento, e alguns estão para chegar, estão no forno, que nem dizia a Grazina, mas a gente precisa preparar as coisas para que a gente possa passar para eles também, para ficar fácil para eles. Então, a gente está nesse processo de aprendizado, de montar esse fluxo. A gente entende a importância de levar as pessoas no STS, de poder treinar as pessoas que estão com a gente e também continuar fazendo, que a gente fala para o pessoal da nossa equipe. A gente faz a mesma coisa que vocês. A gente busca supervisores iguais vocês. Não é porque a gente é equipe mundial, a gente continua no mesmo processo, né? Exatamente. E... Exatamente. outra coisa importante também, um dos pontos também que fez a gente, eu acho que foi focar nas promoções. A Porto de Galinhas foi nosso alvo desde o começo. Quando em março, a gente decidiu, a gente vai para Porto, a gente decidiu em março. Em outubro, a gente confirmou. Então, a gente olha muito as promoções. Todo mês, a gente olha as promoções e a gente vê aquilo que as nossas metas é de acordo as promoções. A gente olha ali e vê o que dá para fazer e cria estratégia através dessas promoções. Nem que fosse uma caneta Bic, eu ia atrás da promoção. Isso aí que vocês falaram é uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, porque é muito importante. Porque a promoção, muita gente, a gente entende a promoção pelo prêmio e não pela oportunidade de construção que ela nos dá. Então, o fato de vocês focarem na promoção das férias, tá, fez com que vocês fizessem os supervisores, tivessem uma organização no fim de semana de liderança, né? Então, construíram o negócio, qualificaram a equipe mundial, estão ganhando dinheiro, estão produzindo, ganharam as férias, né? As férias. E o nosso primeiro jantar de gala também, a gente foi agora. A gente foi no primeiro e já fomos no jantar de gala, também nosso primeiro jantar de gala. Foi muito legal. Agora já não quer mais participar do segundo, agora em Chapecó já não quer mais ir. Sim, vamos levar a gente. Agora eu quero participar com os convidados, com os nossos supervisores junto. Nunca mais vai querer ficar de fora, né? Não, jamais. Agora. Então, gente, qual é o objetivo? Como é que vocês estão vendo agora? Vocês estavam com 6 pessoas, 3 supervisores, né? Eram 3 casais. E como é que vocês já estão projetando para Chapecó em janeiro? Vocês já conseguiram visualizar qual é o objetivo, a meta? Já tem Sim, a gente tem como objetivo dobrar a quantidade de pessoas que a gente levou. E para isso a gente já está trabalhando para que isso aconteça também, né? Porque a gente voltou de lá empolgado e a gente precisa manter essa empolgação para poder conquistar esse objetivo. E porque agora não é só 2, né? Agora já são 8, né? 8. Agora são 8 trabalhando, não é 2. Já são 8, é. Eram 2 e agora são 8. Tá entendendo? A loucura que é e o poder que é o fim de semana de liderança, isso é uma coisa sensacional. Já não é só vocês, agora... Não. E uma das coisas que a gente descobre na Herbalife, daqui a pouco vai aparecer alguém, né, e quando você fala assim, e eu vou levar mais 4, e ele fala assim, só? Alguém não... Já estão falando isso. Eu vou levar 10, e a gente dá desespero, calma, mas é assim que funciona, tá? Vai acontecer. Olha, e o mais legal, só a última palavra, o mais legal é que todos que foram com a gente trouxeram o pacote de convites. Então, isso é sinal que a gente vai aumentar o nosso time no próximo. Com certeza. Então tá pronto. Parabéns, tá? Parabéns vocês são do grupo vocês são do Moacir, da Zenilda, né? Estão fazendo um trabalho em conjunto aí, parabéns. Realmente eu estou acompanhando e o mais importante também que vocês falaram é que o fluxo que vocês estão montando, o caminho está claro, né? Para as pessoas também. Bacana. Show de bola. Gente, viram? 9 meses de negócio, tá? 1 ano usando produtos. Os 2 terminaram 40 quilos, né? Estão a caminho aí, também falaram que estão a caminho para qualificar para a Premier até o final do ano, com certeza vão qualificar, tá? E todas as qualificações aqui do fim de semana de liderança, praticamente vai ser tranquilo. Então, Cláudia e Gilson, parabéns, ainda em tempo parcial, né? Sigam, tá? Força, isso, o importante é foco total, né? Não é justamente ter tempo integral, mas sim foco total. Beleza? Isso aí. Valeu, obrigado.
Imagina. Agora ao próximo casal. Ela é de Curitiba. E a Maiara, ela até é uma pessoa que ela vai contar aqui a história dela, quando ela iniciou, mas a Maiara estava conversando com ela e lá em Curitiba ela inclusive participou do staff do fim de semana de liderança, nos ajudou muito lá no fim de semana de liderança. E ela estava me contando, Antônia, minhas pessoas, olha que interessante, ela falou assim, tipo, as pessoas que vieram, mas foram para a praia, não vieram para o evento. E ela estava sozinha no evento. E ela saiu muito focada desse fim de semana de liderança. E ela vai mostrar aqui os resultados. Ela está qualificada também para a Premier League. Fechou a Premier League Gold, tá? Agora. Mês de outubro, olha só o foco. Uma pessoa que sai do FSL e produz mais de 7.500 pontos de volume pessoal. Está fora de controle. Ela me falou que já fez 4 novos supervisores de outubro e até agora em novembro, e tem mais para fechar. Então, com vocês, Mayara, tá aí? Pode abrir a tua câmera. Oi, oi, boa noite. Tá aqui. Fala, Mayara, me conta um pouquinho aí, quanto tempo, como é que você conheceu a Herbalife, como foi esse teu princípio, e depois, agora, esse ano aí, com os fins de semana de liderança, como é que tu está vendo essa fase aí do teu negócio? Me conta. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou Maiara, aqui de Curitiba. Eu sou uma cliente, né, satisfeita com os produtos. Eu sempre falo que eu nunca quis vender nada, que talvez no primeiro momento, se alguém me falasse, olha, toma o shake, daqui uns anos você vai ter um espaço, você vai dar dando um treinamento aí para o sul do Brasil, eu acho que eu não tinha nem tomado o shake, porque eu tinha pavor de venda. E com o tempo a gente vai entendendo que a venda ela aconteceu para mim, né? De uma maneira muito natural, as pessoas começam a perguntar, e quando você começa a ver o resultado das pessoas e ver que é uma venda com propósito, né? A gente vende para realmente ajudar as pessoas. Claro que tem toda a parte financeira que é maravilhosa, mas você vê que não é uma venda apenas pelo financeiro, você consegue realmente ajudar as pessoas e para mim foi incrível. A gente aprende a gostar daí, né? Então, para mim aconteceu assim. Na época eu também não tinha tempo. Eu estudava de manhã, dava aula à tarde, fazia cursinho à noite, era uma loucura. Era o dia todo. Então, se alguém me falasse de tempo, eu também não tinha, porque eu acordava às 5, chegava à meia-noite, mas eu usava todos os sábados eu fazia os contatos durante a semana e o meu sábado era dedicado à Herbalife. Então, eu fazia as apresentações na época de produto facial no sábado e em poucos meses eu ganhava ali mais do que eu estava ganhando dando aula, né? E aí, de lá para cá é história. E os últimos anos, acho que desde a pandemia ali, eu acabei me transformando muito, né? A gente acabou tendo um dos nossos melhores anos de negócio na pandemia, a partir da pandemia com os deliveries, de lá para cá as coisas foram acontecendo. E eu já venho fazendo uma pontuação assim de volume pessoal legal, né? Faz algum tempo já, a gente vem qualificando para as férias, mas era uma pontuação muito que dependia de mim, não era de grupo, né? E a outra vez que a Grazina e o Renato vieram no FSL, já foi muito legal para mim, porque o fluxo deles já era muito parecido com o meu modelo de trabalho. Então eu fiz alguns ajustes, mas eu me identifiquei muito. E foi legal, eu intensifiquei algumas coisas, mas acho que faltou eu entender uma parte. Eu peguei só a parte do fluxo, que era a parte de vendas, né? Então, o que que a gente faz hoje, né? A gente trabalha com espaço, meio que muito no modelo que eles falaram. O meu espaço não é um espaço que atende 100 pessoas, é uma média de 18 pessoas, mas com um ticket muito alto, né? As pessoas ali numa refeição, uma média de R$ 50 mais ou menos, e sempre levam mais uma sacolinha, né, para o lanche da tarde, então o ticket ele é muito alto. Do espaço, a gente faz as avaliações, que a gente encaminha para os desafios, para as mentorias de 90 dias, um acompanhamento muito focado para esses clientes terem resultado, e aí a gente pegava a indicação. E aí, com a indicação, o meu fluxo ele começava de novo para avaliação, terminava na indicação e voltava para a venda de novo. O que foi bom por muito tempo, a gente ganhou, né, ganhou um valor muito legal, mas eu não falava de negócio, né? Eu me acomodei nas vendas. E esse FSL, que nem o Antônio falou para mim, me pegou porque a gente sempre fala, né, que para ir para o próximo PIN, você não conta com o grupo que você tem, você precisa de time novo, né? Mas enquanto você ouve, sei lá, você só ouve, né?
E tava tudo certo para um pessoal ir ali pro FSL, eles até foram para Balneário, né? Mas eles acabaram ficando na praia, eles não foram pro evento. E a gente frustra, né? Porque eu sou muito apegada com os eventos desde o começo, eu entendi o sentido deles desde o começo, então a gente frustra. Mas cada um tem os seus objetivos, né? E lá eu entendi que eu precisava de grupo novo, né? E acho que essa vez, assim, me pegou muito ali a Grazina e o Renato, porque eles falaram muito do fluxo, mas eles falaram muito sobre essa parte de recrutamento, da duplicação, né? Então eu voltei de lá focada nisso. Eu falei, gente, era isso. Era isso que estava faltando, né? Porque eu tenho muitos clientes hoje do acompanhamento, dos desafios, mas eu nem sei dizer para vocês o pequeno percentual que eu havia falado de negócio. Então eu voltei com esse foco. Eu preciso falar com essas pessoas, né? Eles já estão falando por aí do resultado deles e não estão tendo a oportunidade de ter uma renda extra com isso. E uma coisa que eu implementei da extravaganza, na verdade, eu voltei com esse foco, foi de fazer os pré-eventos. Então, eu já estava fazendo. Toda semana a gente faz uma apresentação, seja festa shake, HOM, né? Então, o sistema local está fazendo 2 vezes por mês, né? As noites da pizza, né? Com apresentação de negócio. E nas outras 2 noites que não tem, eu invento. Então, ou eu faço a festa shake, ou eu faço o coquetel com os produtos, ou eu faço HM, mas nas outras 2 semanas que o sistema não faz, eu tenho que fazer. Faz, viu, Mayara? E Essas reuniões tu faz no teu espaço, faz também na casa de alguém, faz na casa junta pessoas, enfim, então, eu fala. estava fazendo a princípio no meu espaço, né? E agora que começou ali a ter essas pessoas novas chegando, a gente está fazendo aonde precisa ser feito também, né? É, Pode fazer na casa. Esses dias a gente pegou um barracão de uma igreja, eu falei que foi muito abençoado, porque a gente fez no barracão da igreja a apresentação, né? E foi muito legal. E é isso, mas até vou comentar com vocês que quando eu voltei da extravaganza, eu decidi fazer HOM, mas ainda teve algumas que a festa shake se resumia a produto e eu não falava de negócio, ainda faltava aquilo, assim, sabe? Então, mas eu falei, não importa, é melhor o feito do que o perfeito. Então a gente começou a fazer e com o tempo foi indo, né? Agora já ficou simples, né? Fazer e falar do negócio na apresentação. Então, quando a gente voltou ali do FSL, a gente voltou muito focado nisso, em falar com esses clientes, em focar mais no negócio, né? Mas principalmente com os clientes que já são apaixonados com os produtos, que já têm resultado. E uma das apresentações pós-FSL, a gente fez ali a apresentação, e aí já surgiu uma cliente que já tinha perdido quase 10 quilos com a apresentação, ela até está aqui na sala, e ela falou, Mai, eu quero fazer essa renda extra, né? E olha que louco, porque a Iraci, ela trabalha com uma transportadora, e na minha ingênua percepção, eu falei, ai, ela não vai querer uma renda extra, né? Ela trabalha com a transportadora. E olha como a gente escolhe pelas pessoas, a gente não dá oportunidade delas decidirem, né, se elas querem ou não, a gente acaba prejugando. E então, do FSL para cá, a gente fechou ali em outubro, né? 2 supervisores novos. E agora em novembro, a Iraci, ela fez 1.000 pontos em outubro também. Comprou 1.000 pontos, só que esses 1.000 pontos a gente vendeu ali em 2 dias. Em 24 horas ela teve um lucro de 2.200, justamente com esse fluxo. A gente marcou as avaliações, né? E acabou os produtos dela. E aí ela foi comprando, a gente fez outra apresentação, acabou os produtos. Então, em outubro, ela fechou 1.800 pontos de venda. Agora, já em novembro, ela já fechou e a gente já fechou um supervisor abaixo dela, que também é cliente dela. A gente já fez um cliente, eles perderam na família ali 7 quilos em 6 dias, em 3 pessoas, né? E daí a gente já fez a apresentação de negócio. Agora, em 16 dias, ela teve um lucro de R$ 6.500, né? Justamente com esse fluxo. Então, foi muito legal, né? E é uma cliente satisfeita de produto, e olha aí, quantos outros, né, não tinham e a gente acaba não Então, falando. Mayara, tu já está qualificada por jantar de gala e já tem 4 supervisores abaixo de você qualificados por jantar de gala. É isso? Sim. Aham, sim. Bom que E foi muito Chapecó não tem legal. praia, né? Bom que Oi? Chapecó não tem praia.
Não, eu estou muito animada que Chapecó não tem praia, né? Só estou preocupada, tem estádio, tem futebol, mas oremos, vai dar tudo certo. É. E aí? Mas é isso, eu acho que é o foco naquilo que a gente faz, né? Eu até, quando aconteceu ali os 7.500 pontos, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei meio chocada, assim, né? Porque uma pontuação alta. E não foi muito mais trabalho do que a gente já fazia. Realmente, até a Samira veio para Curitiba fazer um workshop e ela falou uma coisa que eu peguei, assim, que é de fazer as coisas com. Você estar atento a todo momento, né? É fazer as coisas com propósito daquilo que você quer. Então, na verdade, não foi muito mais trabalho, com propósito. Ela, uma outra palavra que ela usou, mas ela queria dizer isso. Você tá Intencional. focado. Intencional. Intencional. Era exatamente isso. Então, assim, não foi muito mais trabalho do que eu já havia fazendo, só que a intenção estava muito clara, né? E as coisas foram acontecendo. Então, até outubro a gente tinha fechado a Premier League, né? A gente fechou também aí Porto de Galinhas para 2 pessoas. E agora em novembro a gente fechou a Gold, né? Eu fiquei muito feliz, era uma coisa que eu tinha colocado como meta para esse ano. E eu brinquei, né, que a gente ajudou muito no staff ali no FSL, porque no próximo eu quero estar sendo servida, quero sentar na mesa dos presidentes. Então eu ajudei bem, porque eu quero ser bem servida. Então Com é esse o certeza foco. será. Com certeza. E o meu foco agora, eu estou focando muito assim de novas linhas, né? A gente está com essa linha muito legal ali da Iraci, é um grupo muito bacana que está começando, mas eu coloquei que eu quero ter 3 novas linhas para Chapecó, né? 3 novas linhas. E é Fantástico, isso. Marta. Fantástico. Parabéns. Eu acho assim, ó, que deu para perceber tranquilamente que porque a gente nunca sabe qual é, sempre uma coisa na Herbalife que a gente ouve os presidentes falando, os grandes líderes, né? Que nunca se sabe qual é o evento que vai ter a virada de chave. Fê, você já tinha assistido Renata Grazini, então tu montou teu fluxo, mas um fluxo só uma parte, né? A parte do cliente. E agora tu fechou o processo e olha o resultado, quer dizer, virou essa chave. E é isso, gente, tá? Então a gente nunca pode saber, o Marquinhos falava isso, nunca sabe qual é o evento que a ficha vai cair inteira. Às vezes ela cai, mas cai meio de lado, às vezes ela cai, né, dá uma travada. Então, parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que agora, com esse teu objetivo para Chapecó, tu tá já aí desenhando, né, o teu novo PIN, né, o teu get, com certeza. Pode, 2026 vai ser teu ano, tá? E vai ser o ano que todos estão falando aqui. Então a gente tem que, para mim tá claro isso, né? Tá claro isso, os teus resultados e a forma e a atitude que tu tomou. Então, parabéns, parabéns e vamos em frente, tá bom? E agora, Obrigada. tá? Deixa eu só tirar aqui novamente. Eles qualificaram Premier League Platinum, tá? Agora eles receberam um relógio lindo, maravilhoso, Express Premium Plus, né? Que a Samira já, acho que ficou com a Samira, pelo que eu conheço. Então, Jean, não sobrou para ti o relógio, né? Foi, ficou para ela. Ficou para ela. Eles são de Jaraguá do Sul, tá? Faz um trabalho, tem já bastante tempo na Herbalife, mas e isso é que é incrível. Não importa o nível que você está e quanto tempo você está na Herbalife. Você pode criar um novo momento no seu negócio, independente se você é presidente, milionário, get, equipe mundial. Cria-se um novo momento, cria-se um novo grupo. Então, Samir e Jean, com vocês, compartilhem aí. Vocês estão fazendo um volume também fantástico, mais de 6.700 pontos no mês de outubro. Estão fora de controle, estão fazendo supervisores, estão construindo um grupo novo, são top recrutamento. Ano passado, alguns meses apareceram nos tops recrutamento do Sul, da região Sul e também Brasil. Então é com vocês, compartilha aí, fala um pouquinho da história e o que essa decisão e quando aconteceu isso de vocês virar essa chave para a construção, porque eu sei que vocês sempre foram bons produtores, né, de fazer cliente, tá? Mas agora é construção de negócio. E fala aí o que o FSL contribuiu nesse sentido. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui hoje. Nós estamos em Itajaí neste momento. Viemos a Itajaí ensaiar a valsa aí que nosso filho casa no sábado. Estamos aqui do ladinho do Léo, ó, ensaiando. O Léo também tem história de casamento brevemente, né, Léo? Coincidência, nossos filhos casarem no mesmo dia. Enfim,
Estamos aqui para passar um pouquinho da nossa história. Nós, agora, mês que vem, completamos 28 anos de Herbalife. Nos cadastramos e, ao contrário da maioria, eu no primeiro dia já me apaixonei pelas vendas. Eu sempre gostei muito de lidar com o público, sou de profissão professora, né? Minha formação, o Jean também professor, né? Quer falar um pouquinho? Então tá, o Jean tem a parte dele que a gente já combinou aqui para a gente ganhar tempo. Quando eu comecei na Herbalife, eu estava insatisfeita com a falta de tempo, né, que eu tinha com os filhos. Mesmo concursada, eu tinha pedido minha conta e a Herbalife caiu como uma luva. Então, eu me identifiquei muito, muito com a questão de levar o produto e, de certa forma, esqueci um pouco a parte do negócio, porque na minha cabeça sempre passava assim: eu tenho que estudar muito sobre o negócio, eu tenho que passar muita confiança e, às vezes, me escapava alguma informação sobre o negócio, enfim. E quando a coisa vai fluindo bem com as vendas, né, a gente se acomoda um pouco. Fiquei muito feliz de ouvir a história da Cláudia e do Gilson aí, que história fantástica, né, de pessoas jovens do negócio, né, motiva muito a gente. Da Maiara, então, nem se fala, né, Maiara? Parabéns pela tua história aí. E daí a gente começa a recordar o nosso tempo, né, de 9 meses de negócio, de um pouco mais de tempo como a Maiara. E o que a gente leva assim do ano de 2025, que ainda não encerrou, para as pessoas que estão aqui até mais tempo, né, de repente, é que a gente pode fazer um novo começo, um novo momento na hora que a gente quiser fazer, né? Então, se manter num negócio focado, leal ao negócio, a missão do Mark Hughes, se manter leal àquilo que era o nosso propósito inicial, mas se inovar. Eu acho que 2025, assim, se eu pudesse dizer a nossa palavra, assim, chave, foi a gente inovar no negócio, mas tudo partiu, viu, Antônio, da tua pergunta ali, tudo partiu da nossa mentalidade. Quando iniciou o ano de 2025, a gente tinha recebido alguns insights assim dos últimos workshops aqui do nosso STS, que foram fantásticos, assim. Os workshops eu acho que fazem toda a diferença, assim, a gente ter um nível de mentalidade um pouco acima. E daí a gente foi despertando, daí aquela coisa da virada do ano, e daí a gente dizer, não, a gente está indo bem, a gente tem venda sempre, a gente tem uma boa reputação, assim, todo mundo olha a gente na Herbalife e mesmo na cidade, na nossa região, sabe que a gente tem, sabe, é bem sucedido, mas e aí? O que está faltando, né? Aí eu comecei a trabalhar muito a minha mentalidade, eu comecei a ler livros, ouvir mais Jim Rohn e trabalhar num propósito de royalties, que até então a gente não tinha esse foco assim tão firme dos royalties, que daí foi o que a gente falou lá em Curitiba, né, Mayara, que é fazer cada coisa com intenção. Então, tudo que a gente desenvolveu no ano de 2025 foi com a intenção de chegar a crescimento dos royalties, né? Então, a primeira coisa foram a trabalhar a nossa mentalidade, né? O Jean daí incorporou bem, depois do FSL de fevereiro, ele vai contar um pouquinho. Houve uma virada de chave muito grande, e eu digo sempre assim, ó, se você é sozinha, trabalha sozinho, não há problema nenhum. Se você é casal e o cônjuge não está atrapalhando, tá indo bem. Mas quando você se une a quem está do teu lado e você vai no mesmo propósito, a coisa vira. E eu acho que essa virada de chave no FSL é determinante, sabe? Então eu percebi que o Jean virou muita chave, né, Jean? Muitas chaves no FSL com Hernan Castilhos. Acho que quem estava lá foi uma coisa assim surreal. A gente tem 28 anos de Herbalife. O que aconteceu a nível de energia, de coisa assim, foi impactante mesmo. E daí o Jean sentou e estudou as promoções, principalmente Premier League, que é uma parte que ele vai falar sobre isso, né? E daí a gente traçou metas, aquilo que Mark Hughes falava lá pra gente, né? Que a gente que foi no Ibirapuera, no treinamento do Mark Hughes, né? E ele falou do plano 90 dias, que tem que ser fracionado em planos de 30 dias, em planos diários. Foi isso que a gente começou a fazer. Então, daí a gente sentava domingo à noite, sentamos ainda domingo à noite, e daí a gente traça
o que que a gente fez de novos clientes, o que que a gente fez de novos distribuidores, o que que foi, como estão caminhando aqueles que a gente cadastrou. E daí, tudo onde a gente vai, a gente tem a meta. Então, inicialmente, a meta era fazer os 250 pontos do Premier, depois os 500 pontos, depois os 1.000 pontos. Então, a gente ficou com o radarzinho ligado, né? Então, não era mais só a venda para recrutar, né? Que isso já era uma intenção que a gente tinha, mas é ficar com o radar ligado, porque tudo o que se mexia podia gerar royalties, né? E pode gerar royalties. Então, a gente começou a traçar essas metas diárias, né? E uma coisa bem determinante, assim, ó. Nesses 28 anos, algumas vezes a gente fez mais de 10.000 pontos pessoais. Teve um mês que a gente fez 16 mil e poucos de volume pessoal, assim. Então, quer dizer, volume alto é uma coisa que, quando a gente determina, a gente consegue. E daí a gente estava um pouco acomodado com essa questão de volume pessoal. E daí agora, nesse FSL, foi muito falado. Eu acho que o Juan Miguel, ele é o cara assim que ele não promete nada e entrega tudo, né? Porque ele chega daquele jeitinho dele lá e ele fala muita coisa que impacta a gente. Já foi assim lá no Chile e aqui no FSL. Então ele falou muita coisa, e assim, e ele falou sobre a crença que a gente tem muitas vezes de que a gente não vai conseguir, paralisa a gente, né? E até anotei aqui, ó. Ele disse para virar a chave, mudar a nossa percepção própria, assim, o que a gente olha no espelho, o que que a gente vê, assim, a gente percebe que a gente a gente pode estar fazendo. Mês agora de outubro foi isso. Um dia, né, a gente estava conversando assim, no corredor lá do nosso apartamento, a gente falou, por que não vamos traçar meta além? A gente tinha traçado uma meta de 5.000 pontos. Falei, não, vamos fazer uma meta além disso. A gente se olhou e falou, a meta vai ser. E a gente realmente, então, a nossa percepção própria muda a nossa atitude diária, nos detalhes. Então, primeira coisa é trabalhar nossa mentalidade e a nossa autoestima, que de certa forma é isso, né? Se sentir muito capaz de alcançar, mas não traçar uma meta muito simples. Aqui, ó, ali também colocou, fazer coisas difíceis aumenta a nossa capacidade e a nossa autoestima. Então, a gente tem que buscar coisas difíceis, aquilo que a gente já julgar e tá tranquilo, não é para o nosso mês, não é a Ô, nossa meta. Samira, tu me falou uma coisa, acho que foi ontem, por telefone, que você estava bem confortável em termos de, porque eu conheço aí o teu espaço, a sala, sabe assim, que você, pô, sempre vendi, para mim não tem nenhuma dificuldade de ter os clientes, de ter o espaço. E aí tu me falou assim, poxa, eu agora resolvi ir para a rua, sair, sabe, sair da casinha e falar com gente fora do. E eu acho que isso é uma decisão também, ou seja, sair do conforto, né? Sair, criar situações. Exato. É assim, ó, as coisas acontecem naturalmente, né? Não só pelo tempo de Herbalife, mas pela habilidade que a gente vai criando, né? O tal fala que compense sua falta de habilidade com os números. Então, depois de um tempo, você já fez muitas vezes as coisas e as coisas acontecem. Mas daí, assim, ó, por exemplo, eu não percebia, mas eu me dava o luxo de não estar fazendo eventos, de não estar divulgando o Hype Drink, por exemplo, porque eu dizia para os distribuidores, façam, não sei o quê, tá, tá, tá. E eu pensava, meu Deus, por que que eles não estão fazendo? E daí eu comecei a criar, quando eu digo eu e o Jean, nós começamos aí em escolas, né? Tipo, a gente fez como uma feira, montamos e não levamos coisas assim mirabolantes. A gente levou uma mesinha com a jarra e começamos a divulgar Hype Drink, dali saiu distribuidores. Aí eu comecei a ir para a cozinha, mas não fiquei apaixonada pelo liquidificador a ponto de esquecer de falar com as pessoas. Mas eu fui lá fazer as receitas e tal, sabe, criar aquele impulso de novo distribuidor. Eu acho que isso que eu tinha perdido. É aquela coisa assim, ó, do brilho nos olhos de estar fazendo coisas básicas e não só a coisa da. Eu brinco que a gente, no fundo, muitos de nós ganhamos muito dinheiro na Herbalife. Eu brinco que não é pela competência, e sim pela sorte. Porque as pessoas procuram Herbalife, as pessoas nos veem. Mas quando a gente impõe uma competência, as coisas acontecem
muito maior, sabe? A coisa vem muito maior. Então, eu comecei a fazer aquilo que eu julgava que o novo teria que fazer. Fiz minha lista de novo, eu tenho um caderno lá com lista quente de novo, eu coloco lá todos os dias com quem eu falei, tal dia falei com isso, qual foi o feedback que aconteceu. E, gente, isso criou um impulso, assim, que daí os números o Jean vai falar, uma coisa fantástica, realmente, assim, a coisa básica que, assim, as pequenas ações diárias nos levando a números extraordinários e nos levando onde a gente julga realmente uma vida extraordinária, né? Bom, boa noite a todos. Acho que já deu para perceber quem que faz realmente o trabalho da Herbalife aqui no casal. A Samira é responsável por mais de 90% desse trabalho e eu estou conseguindo trabalhar em torno de 10%. Eu tenho outras atividades profissionais também, mas procuro auxiliar no que é possível. É o Eu, estrategista. eu gosto muito da questão de planejamento, da questão de gestão, da questão de números. E a partir do FSL nós traçamos algumas metas, alguns números e que felizmente a gente conseguiu atingir 95% disso, e algumas situações até foram além. Então, um foco nosso a partir do FSL foi a Premier League. No FSL, nós já tínhamos atingido, completado a Premier League normal, 250 pontos. Tínhamos uma meta para, na extravaganza, chegar com o Premier League Ouro. Realmente conseguimos chegar dentro do nosso objetivo. O nosso Premier League Platinum está previsto para outubro, realmente aconteceu no FSL, então isso foi muito legal, a gente conseguiu atingir as nossas metas. Nesse período, esses 9 meses que se passaram do ano, nós, durante os 9 meses, praticamente 7 meses, fomos top recrutamento do sul do Brasil. Nesses 7 meses também, dentro dos 10 top Brasil, nós tivemos um mês segundo top Brasil, foi muito interessante. Esse mês realmente devemos ter um bom resultado também. Atingimos as férias nível 2, nós tínhamos uma meta realmente de superar e superamos até o que foi programado. Estamos qualificando no estágio número 4, no nível 4. Já as promoções da FCL, Antônio, nós já realmente atingimos todas, estamos dentro de tudo que está programado ali. E o nosso objetivo agora realmente é colocar mais pessoas no FSL. E é isso que nós vamos fazer. Temos já uma programação para isso, estamos conversando com muita gente todos os dias, independente de onde nós estamos e com quem nós estamos. Estamos realmente fazendo um trabalho de... Olhou para a gente já está puxando o assunto, já está conversando, falando principalmente do negócio. Isso aí hoje está sendo um diferencial. Muita gente ali está quente e também muita gente nova, mas muita gente procurando a Herbalife como produto, mas hoje nós conseguimos apresentar muito melhor o negócio. Então, em resumo, essa é a parte que eu atuo mais, a parte mais da estratégia, e essa mira que realmente faz a diferença no nosso negócio. Se eu puder dar uma dica assim bem importante assim do que tá acontecendo com a gente, é assim, ó, é mudar a postura, tá? Então, por exemplo, o Jean começou a chamar as pessoas lá fazendo apresentações individuais. Então, isso era uma coisa que a gente já podia estar fazendo tanto tempo. A gente fez no início e depois parou de fazer. Então, esporadicamente, se viesse alguém lá, falava, não, daí o Jean começou também com a lista dele chamar lá o nosso espaço é um cowork ali, como a gente fala. Deu 2 horas, a gente para de bater, o liquidificador não funciona mais. Daí a gente tem uma salinha para distribuidor atender, a gente tem as mesas. Agora a gente tem 2 salas para distribuidor atender, porque a gente tem uma disponibilidade de espaço. A gente põe eles assim, ó, vem, eu deixo a balança para avaliação de bioimpedância, eu deixo tudo que é possível para eles fazerem, darem continuidade. Então, realmente, a gente começou a mudar a nossa postura, tá? A nossa postura de pessoa de liderança dentro da empresa. Então, o que eu acho que eu falei para ti, Antônio, não sei se foi para ti ou para o Léo, eu falei, no início as pessoas vinham e diziam assim para a gente. Herbalife, nossa, vocês ainda estão na Herbalife? Meu Deus, eu achei que já não existia mais Herbalife. E daí a gente pensava assim, meu Deus, mas essa pessoa convive com a gente, assim, convive entre aspas, mas a gente é bem conhecido na cidade. Como pensou que Herbalife não existe mais? Tá, beleza. Agora, gente, vocês não acreditam, mas as pessoas dizem assim, Jean, é incrível, né? Meu Deus, como a Herbalife está forte, né? Eles falam pra gente. Meu Deus, como essa empresa está crescendo, né? Então, assim, ó, a empresa é a mesma, os produtos são os mesmos, existem todo um aparato que a Herbalife sempre deu pra gente. O que que mudou?
é o que se fala sempre. A empresa vai crescer não é porque está numa cidade, mas é porque tem um líder na cidade. Então, se não existe o líder, seja você esse líder, né? Então, assim, ó, trabalhar a nossa autoestima, a nossa postura. Aí eu quero agradecer mais uma vez ao Léo e ao Antônio que nos convidaram para fazer parte do staff assim do STS. Isso fez diferença também, né? Porque no início a gente pensava assim, né, Jean? Ah, isso vai dar um trabalho, a gente vai ter um compromisso maior. Mas o fato de ter mais compromisso, a gente se pôs mais como liderança, então não olhar para o umbigo que estava dando certo a nossa pontuação e fazer para que outras pessoas também conseguissem, né? E estar participando do FSL para mostrar realmente que é possível ter um crescimento, né? Mas se dedicar também a todo o sistema. Então, faz diferença a gente valorizar o sistema, porque as pessoas nos sentem diferentes, né? Então, é isso. Como é que se diz? Resultado pessoal de produto também é uma parte importante, daí eu não sei quantas pessoas estão a tempo na Herbalife aqui, mas a gente também começa a se distrair com isso também. A gente voltou a prestar atenção, porque eu sempre fui exemplo assim, né? Eu uso muito corretamente os produtos e tal, mas em algum momento, questão de menopausa, enfim, a gente se deu desculpas, né? Agora a gente está fazendo um novo resultado, estou aqui com 6 quilos a menos, isso fez diferença também, tá? Para a questão de postura como liderança, não adianta a gente dizer assim que não importa, importa muito, porque a gente precisa mostrar sempre o resultado, sempre aquilo que faz bem para a nossa autoestima, né? E é aquilo que o Antônio falou no início, né? Ter um propósito, ter uma ação diária e ter um processo, né? Eu acho que a Grazina e o Renato, nossa, gente, o FSL, meu Deus, eu queria um FSL, um STS e um FSL, um STS e um FSL. Eu queria morar dentro Todo do mês, né? sistema. Todo mês. Porque assim, ó, porque Quer a acabar com Grazina a gente. vieram assim para trazer aquela coisa do fluxo. Quando eles falaram assim, põe ali 100 primeiras linhas ou 100 linhas até o terceiro nível, é isso. Põe o número. E é possível. Jim Rohn falava, né? Não se pergunte por que não eu? Porque eu conseguiria? Por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. Então, só que o que falta para a gente, às vezes, é traçar a meta. Então, eu olho o Antônio, eu olho a Catherine, eu olho o Léo, eu olho... Ah, eles estão conseguindo. E eu? Por que eu não estou conseguindo, né? Então, é isso, né? Só um complemento nesses números que eu passei ali, o que a gente, quando atinge essa meta, não é para, porque eu fiz isso, fiz aquilo, não é para querer aparecer, muito pelo contrário. A gente tem essas metas justamente para incentivar os nossos distribuidores também. Vou dar um exemplo, no mês de setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, nós tivemos umas previsões de 2 meses, que foi a segunda top do sul do Brasil. Por quê? Porque ela viu que a gente estava trabalhando, começou a seguir, fazer o que a gente está fazendo e continuou nesse ritmo. E vai incomodar também, esse mês já tem outro, e assim um está competindo com o outro e todo mundo está crescendo. E é isso que a gente vem fazendo, procurando liderar pelo exemplo. E é isso que a gente está trabalhando muito. Falando em competir, tem um livro que a gente leu, nós dois lemos o livro em janeiro e fez bastante diferença. Um livro muito simples, assim, basicão, assim, mas que é A Ciência de Ficar Rico. A gente já tinha esse livro em casa e esse livro, a gente pegou assim, janeiro, vamos começar a ler, né, a meta da leitura. E lá ele falou muito claro assim, ó, que a gente, sem perceber, aí vale para todo mundo que está aqui hoje, assim, ó, avalie se sem perceber você não entrou no modo competitivo, tá? Que é aquilo onde você se compara com alguém que tem, vamos supor, a Cláudia e o Gilson. Nós estamos abafando 9 meses, por quê? Porque tem gente com 9 meses que não está fazendo. Então, eu já estou bem. A Samira e o Jean, já estou bem. A gente entrou no modo competitivo na vida, não na Herbalife, na vida, e a gente não se dá conta. Quando a gente virar a chave e sair do modo competitivo e ir para o modo criativo, então o meu desafio diário, eu e o Jean, é a gente não entrar no modo competitivo a cada dia, a gente ficar no modo criativo. Por quê? Porque se eu vou no modo competitivo, eu tenho 2 caminhos.
eu me comparo a uma pessoa que já é presidente no meu tempo de Herbalife e eu me frustro, eu me fecho e não cresço. Ou eu olho para alguém que nem virou get, nem faz vendas, eu me acho, então, porque eu estou competindo com as outras pessoas. Agora, quando eu entro no modo criativo, eu busco inspiração e as inspirações vêm diariamente, tá? Porque somos deusinhas, né? E deusinhos, a gente é filhos de Deus, a gente tem essa inspiração. Então, modo criativo. Todos os dias eu, Samira, eu tenho algo diferente que eu posso entregar para o mundo e no meu trabalho eu posso crescer. Então, é modo criativo. Não se compare a nada, nem a ninguém, nem ao resultado, nem a nada. Seja você criativo, porque você tem a sua própria estrela e você tem a sua própria vocação. Dentro da Herbalife, você tem que ser muito mais criativo e esquecer a competitividade. E essa virada de chave veio com esses FSLs, enfim, a gente está aberto às coisas e as coisas vêm, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o mestre apareceu, 2025 apareceu. A gente nunca sabe quando vai ser a virada de chave, né? Muita inspiração, muita gratidão aos que estão aqui, não só os que estão antes da gente, ou enfim, mas aos que nos inspiram todos os dias, né? E é muito bom estar neste ambiente de energia positiva, gente. Obrigado, Samira. Obrigado, Jean. Pessoal, eu estou impactado, não sei vocês, tá? Mas o que fica claro ouvindo essas pessoas, né? A Cláudia, o Gilson, a Maiara, o Jean e a Samira. Adorei. Primeiro, eles sabem o que querem. Tá? Todos nós aqui, se a gente for papai, a gente precisa reencontrar esses objetivos, esses sonhos, esse propósito. E eu adorei essa frase de fazer o negócio com intenção, que a gente pode chamar isso, porque aquilo assim, se nós tiver claro, se tiver claro o que nós estamos procurando aqui na Herbalife, nós vamos encontrar. Mas quando não está claro isso, nós vamos encontrar aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, como a Maiara que falou, muitos anos só fazendo clientes. Pronto, ganhando dinheiro, essa manhã fazendo clientes. É o que está. Se eu estou procurando clientes, eu vou encontrar clientes, né? Agora, se eu tenho um propósito, se a minha intenção é encontrar pessoas que vão seguir com a missão e levar esses produtos a mais pessoas, ou seja, encontrar supervisores, eu vou encontrar supervisores, tá? É a mentalidade. Adorei isso, tá? Essa coisa de intensificar as ações. Eu lembro quando a gente voltou da pandemia, eu lembro que a gente reunia até com um grupo de Floripa e decidimos fazer os jantares, começar novamente com a HOM, e eu lembro na reunião alguém falando assim, não, vamos fazer uma por mês. Eu falei, não, gente, vamos fazer toda semana. Toda semana, mas nossa, né? Então, aí você vê a Maiara, sai lá do evento, pô, e a Samir estão fazendo, não é várias por semana, é várias apresentações por semana, intensificar as ações, né? Seja individual, tal. Então, mas são decisões que nós tomamos frente àquilo que nós estamos procurando e aquilo que nós queremos alcançar. Então, para mim foi muito válido, espero que tenha sido válido para todo mundo aqui.